Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum. E a primeira leitura do profeta Isaías, o profeta lá no Antigo Testamento. Ele profetiza que aquela escuridão, aquele sofrimento, aquela terra onde o povo era muito sofrido, viviam na escuridão, viria a luz. Essa luz ia dar ânimo a este povo, ia dar vida nova a este povo. O profeta já profetizava bem antes disso acontecer. E também profetizava para dar ânimo a este povo. O Salmo responsorial nos diz no seu refrão: o Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Meu irmão e minha irmã, o Senhor é a luz e salvação na sua vida? O Senhor é a proteção da sua vida? Ou você coloca a proteção e deixa outras luzes iluminar a sua vida? Quem está iluminando a sua vida? É o Senhor? É a luz de Cristo? Ou a luz do mundo? Ou a luz que muitas vezes ofusca a nossa vida, em vez de animar, em vez de nos proporcionar vida em plenitude, promove morte, promove destruição. Só você sabe, só Deus sabe. Deixe Jesus iluminar a sua vida. Deixe o Senhor ser o Salvador da sua vida. A segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo escreve essa carta porque a comunidade estava vivendo em desacordo, estavam acontecendo atritos entre os seus elementos. Então Paulo escreve essa carta chamando a atenção, fazendo essa correção fraterna. Quantas vezes na nossa comunidade, nos nossos grupos, dos quais participamos dentro da igreja, também existem atritos, também existem divisões. E essa leitura vem dizer para nós que o centro tem que ser Jesus Cristo,
é por Ele que nós participamos, é por Ele que nós exercemos as nossas funções na igreja, somente por Ele. Ele tem que ser o centro da atenção. E muitas vezes nós queremos ser o centro de atenção. Muitas vezes, através da nossa prepotência, do nosso egoísmo, tem que prevalecer a nossa vontade. E aí se perde a comunhão entre os irmãos. Aquilo que Cristo quer, que haja comunhão, que haja união. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, Jesus voltou para a Galiléia logo após a prisão, saber que João Batista tinha sido preso. Ele volta para a Galiléia, mas ele não vai para Nazaré. Ele vai para Cafarnaum, um lugar onde as pessoas rejeitavam quem lá morava. Um lugar de pagãos, um lugar que não era bem quisto, mas Jesus vai para lá, na periferia. E interessante que nós notamos que do batismo de Jesus até o milagre das bodas de Caná é 1 ano. O tempo é 1 ano. E neste tempo, Jesus não fez milagres. O primeiro milagre aconteceu nas bodas de Caná. Então, este tempo, Jesus veio reforçando a pregação de João Batista. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. E aí Jesus chama os 2 irmãos, primeiro Pedro, e André, seu irmão André, Pedro e André, e o chama para seguir. E diz o Evangelho que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E aí nós pensamos, imagine, hoje você está trabalhando lá na sua oficina, no seu escritório, sei lá, qualquer lugar que você trabalhe, aparece um desconhecido que você nunca viu e chega para você e diz: venha e siga-me, deixe tudo e siga-me. Você deixaria? Não. E aí nós pensamos, mas por que essa dupla de irmãos deixaram? É um processo. Esse é o terceiro anúncio a eles de Jesus, não o primeiro. Eles já vinham, durante esse 1 ano que eu coloquei, Jesus veio falando, veio evangelizando. João Batista, eles eram os discípulos de João Batista, eles já tinham ouvido aquilo que João Batista pregava. E Deus foi agindo na vida dessas pessoas. E quando eles deram a resposta para Jesus, o pecado, eles já tinham libertado do pecado. Eles já tinham libertado. É preciso se libertar do pecado, senão nós ficamos presos, senão nós não vamos aceitar o convite. Por isso eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles já estavam sendo preparados bem antes por Deus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Assim aconteceu também com os outros 2 irmãos, Tiago e João. E Jesus hoje fala a cada um de nós: venha e siga-me. Ele pede para você deixar tudo, mas não deixar a sua família, não deixar a sua esposa, deixar os seus filhos, deixar o trabalho, não. Hoje Jesus pede para você deixar tudo aquilo que atrapalha você de chegar até Ele. Deixe o egoísmo, deixe a prepotência, deixe o rancor, deixe a falta de perdão, deixe o comodismo, deixe tudo isso e venha e me siga. Lute contra o pecado, não peques mais, vença o pecado, e aí você está preparado. Aí sim você vai seguir Jesus. Aí sim você deixou tudo para seguir Jesus. Jesus é o centro da sua vida. Quando nós colocamos outras coisas
na nossa vida que ocupam o lugar de Jesus, nós não deixamos tudo. Deixar tudo é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. É isso. Quando estava lá na porta da igreja, antes da procissão de entrada, eu vi os jovens indo para lá e para cá, preparando o momento de oração que vai acontecer logo após esta celebração. E eu me lembrava que um dia eu fui jovem, e faz tempo, e muito tempo. E eu também corria antes das missas, das celebrações, eu corria preparando aquilo que nós preparávamos. Eu sou fruto de um grupo de jovens. Eu participei muito tempo de grupo de jovens, desde a minha juventude, e quando eu vi esse jovem, eu estava lembrando da época de barracas, lá na São João Batista, barracas, a igreja não tinha, nem estava rebocada, não tinha bancos, era banco de madeira rústica, e aquele grupo de jovens tão importante na minha vida, aquele grupo fazia correio elegante, trabalhava nas barracas, arrecadava alimento, se reunia todo domingo, fazia festas, né? E daquele grupo saiu este diácono. Daquele grupo saiu irmãs, freiras, padres, porque optaram por colocar Jesus em primeiro lugar. Daquele grupo saiu pessoas que se perderam nas drogas também, porque não quiseram colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Por isso que eu valorizo muito a juventude. A nossa igreja precisa dos jovens, senão ela fica velha. É preciso que os jovens participem. E eu pensava na porta. Agora eu vou confessar para os jovens. Será que esses jovens vão participar da celebração ou vão ficar lá? Mas eles vieram. E resposta positiva. Vieram se encontrar com Jesus. Vieram se alimentar da santa palavra. Ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Vieram se preparar para o momento após a celebração. Vieram receber essa força do Espírito Santo. Isso é importante, a participação. E eles sabem o valor que tem, por isso que estão aqui, como todos nós que estamos aqui. Que nós possamos, a exemplo desses 4 discípulos, possamos dar essa resposta ao Senhor. Senhor, eu vou deixar tudo. Eu vou deixar os meus vícios, eu vou deixar a minha má vontade, eu vou deixar o meu egoísmo, vou deixar a minha preguiça, o meu comodismo, para te seguir com mais amor, com mais eficácia. Mas vou te seguir, Jesus. Não vou seguir os homens, vou seguir o Senhor da minha vida. Às vezes nós não seguimos Jesus, às vezes nós seguimos as pessoas e aí nos decepcionamos, aí nos afastamos da igreja, porque seguimos as pessoas. Não, siga Jesus, Ele jamais vai decepcionar você, Ele jamais. As pessoas decepcionam, mas Jesus nos dá força para aguentar tudo aquilo que vai acontecer no caminho, assim como Ele deu força para os seus discípulos, deu força. As forças não eram somente dos discípulos, não. Sozinhos eles não conseguiriam ir muito longe, mas com Jesus nós vamos longe. Com Ele nós vamos longe. E é triste quando nós vemos pessoas de igreja. Essa semana eu atendi, nesse tempo, estou acompanhando um casal que viviam muito bem. E de repente, de igreja, participante das pastorais, e de repente se perde. É preciso vigiar. O inimigo está aí, ele está aí. Se você deixa de orar, se você deixa de receber Jesus na Santa Eucaristia, se você deixa de receber Jesus na Santa Palavra, você fica presa fácil para o inimigo. Por isso é importante a participação. Por isso é importante vir receber essa força do nosso Deus.
É Ele que nos chamou. E nós atendemos esse chamado. E hoje Ele faz essa pergunta para nós. Você quer me seguir de fato? Você quer? Se você quer me seguir, venha, me siga. Eu vou te fortalecer. Não ache que você é incapaz, que você não pode, que você não vai conseguir. Sozinho você não consegue mesmo, mas eu estarei com você. Assim como Ele esteve com Tiago, João, com Pedro e André, durante toda as suas vidas. Jamais desamparou. E nós temos que acreditar que Jesus jamais vai nos desamparar. Jesus andava por toda a Galileia, pregando o Evangelho, pedindo para as pessoas que se convertessem. Primeiro tem que haver a conversão. Primeiro tem que haver essa separação do pecaminoso, para que Jesus possa morar na nossa vida. Não dá para ter um coração impuro e querer que Jesus entre nesse coração. Não dá, não tem lugar para Jesus. Temos que fazer essa faxina. Lutar contra o mal, lutar contra o pecado. E aí sim, nós vamos seguir Jesus de fato. Amém?